Alô, alô, boa tarde, Brasil. Mais uma sexta-feira, mais uma live do nosso bate-papo sobre delivery. E é isso aí. Organizando aqui, só vendo certinho pra galera ir entrando. Beleza. É isso aí, gente. E hoje, conforme prometido, a gente vai trazer aqui um querido, um amigo de muito tempo, empresário, chefe de sushi e proprietário do restaurante Quintai, direto de Ananindeua, no estado do Pará. E eu vou trazer ele para bater esse papo aqui sobre delivery, sobre operação, sobre carreira, sobre a trajetória. Vai ser bem legal e eu tenho certeza que vai te inspirar. Deixa eu chamar ele aqui, que ele já está pronto. Tá. Só ver se ele aceita. E aí, meu amigo Silvio Costa? E Fala aí, aí, Léo, como é que tá? bom? Tudo tranquilo? Tudo certo, cara, graças a Deus. Bora, E bora bater essa resenha? bora bater esse papo aqui. E, cara, contar um pouquinho aí da trajetória pra galera, né? Como é que você chegou até aqui. Silvio, eu tava falando aqui pro pessoal, essa aqui é a nossa quarta live, que é um projeto que a gente iniciou no Instagram. E, cara, onde eu tenho trago alguns especialistas, e aí eu vou trazer alguns donos de restaurante. E quando eu te convidei, foi muito legal, assim, que você topou de cara logo, né? E, cara, eu acho que vai ser muito interessante porque a tua história é uma história que muito parecida com a minha, né? Eu vou contar isso daqui a pouco. Mas, cara, que teve aquela vivência de quem veio da operação, quem entende, né, tudo de operação, quem foi aprendendo aí no meio do caminho e que, cara, conseguiu ascender a empresário, a empreendedor, a dono de restaurante. E é sobre isso que a gente vai contar um pouquinho pro pessoal que vai assistir, que é para inspirar a galera, né, irmão? Isso, é isso aí. É, Maravilha. a minha história, Léo, ela começou em mais ou menos ali 2004, né? Eu comecei na área de sushi. A primeira casa que eu trabalhei foi no Ratobá da Estação das Docas, né? Olha aí, ponto turístico aí da capital Belém, né? Ponto turístico da capital, comecei lá. Lá foi uma escola para mim, aprendi basicamente tudo de sushi tradicional. E aí o que acontece? Depois dessa casa, eu passei por várias casas de Belém, né? Kamikaze, enfim, várias casas em Belém, né? A gente aprendeu muita coisa nessas casas, foi adquirindo experiência, foi olhando as operações, né? E interessante que eu, como funcionário, quando eu era funcionário, eu sempre olhava além, né? Eu sempre olhava além, eu olhava para a operação, eu olhava para as coisas que não estavam ali visíveis, né, para todo mundo, mas que aí, às vezes deixava alguma pista, então eu ia pegando essas pistas, ia. Cara, legal. Na realidade, às vezes elas até estavam visíveis, né? Só que nem todo mundo tinha aquela mentalidade de pegar. Isso aí eu acho que foi algo que tu já trouxe assim desde lá de trás, né? Na verdade, eu nem pensava em montar um negócio ainda, mas assim, eu sempre fui muito observador, né? Isso me ajudou muito quando eu montei o restaurante. Então, peguei toda a experiência, né, a gama de experiência dessas casas, dos restaurantes que eu trabalhei, e aí, um certo dia, eu decidi abrir um negócio. Né? Abrir um negócio, né? Comecei a primeira operação que eu fiz foi com meu primo, Tarcísio, né? Aham, Aí eu propus para ele uma sociedade, a gente ele aceitou, a gente começou o negócio. top. Passaram-se 2 anos nessa operação, operação voando, eu tive que sair por questões pessoais. Aham. Depois de 5 anos eu voltei de novo e comecei com apenas R$ 3.000. R$ 3.000, Cara, cara. é desafio. Mas Silvio, dá uma segurada aqui que eu quero contextualizar algumas coisas aqui para a gente chegar, para a gente tentar fazer uma ordem cronológica.
o teu primeiro contato com a gastronomia, ele não foi direto no sushi, né? Tem aquela história Não, lá do exército. Como foi aquilo ali? sim. Eu comecei no rancho do Exército, né? Olha aí, coisa boa. No rancho do quartel. Então, assim, lá eu me despertei. Na verdade, eu não sabia cozinhar. Não sabia cozinhar. Quando chegaram Foi. comigo, ó, tem uma vaga no rancho. Eu disse, cara, é o que eu quero isso, eu gosto de cozinhar. Falei, dei aquela, né, aquela valorizada e tal. E aí eu entrei lá, sem saber como era, né? Então, assim, ali naquele momento eu já comecei a gostar da Primeiro parte da contato, cozinha, né? né? Primeiro contato, comecei a Isso. gostar da parte da cozinha. E aí eu fiz um curso de cozinheiro, estando ainda no Exército, né, lá no Senac. Foi o que me Legal. abriu essas portas, né? Foi o que me abriu essas Cara, portas, me deu base, me deu. isso é muito bom porque eu costumo falar, Silvio, que esse movimento que a gente está fazendo aqui na rede social, ele é para inspirar as pessoas, né? Tem muita gente que está assistindo ou que vai assistir a gente depois e às vezes ele quer entrar no mercado, o cara pô, perdeu o emprego, está insatisfeito lá na profissão que ele está, ele vai querer fazer uma transição de carreira. E é interessante falar isso, né? Como é o primeiro contato que a pessoa tem? Cara, a gente tem escolas hoje especializadas, já de muitos anos, Senac de muitos anos já, ele já oferta esse tipo de treinamento, tanto na área de comida brasileira, confeitaria, salgado, e também, depois a gente teve uma amiga em comum, né, que era de uma família japonesa, que até foi dar treinamento lá, mas nesse momento você já estava ali na área, e isso é legal, cara, contextualizar, né? Teve esse curso, esse treinamento que você fez também, já pensando em aperfeiçoar para depois vir para a comida japonesa, né? Sim, sim. Foi lá que eu conheci um rapaz chamado Eliel, né? Nesse curso de cozinheiro, que ele me levou para a área de sushi. Mas assim, o Senac ele foi uma porta que se abriu para mim, porque ali eu peguei uma base muito boa, né? Então eles dão uma base bem legal. Isso aí o Uma chefe de cozinha referência. lá, o chefe de cozinha que trabalho lá são muito bons. Então, isso me deu uma base que até hoje eu uso essa base também, né? Quando eu vou criar pratos. Apesar de eu ser dono de restaurante hoje, eu não estar mais 100% dentro da operação fazendo sushi, eu hoje crio alguns pratos. Então, assim, quando eu vou lá para dentro do sushi bar para criar alguns pratos, o que eu faço? Eu vou lá, eu pego essa base que eu peguei, né, os molhos, tudo, para poder criar os sushis que, cara, faz sucesso dentro do restaurante. Isso é muito legal, né? Os clientes eles gostam quando eu estou também um pouco na operação, porque eles têm aquela nostalgia ali de quando eu fazia o sushi para eles. E a confiança, né, cara, A também. confiança, a confiança. E isso é algo assim, que eu e a minha família, por exemplo, quando a gente vai no teu restaurante, quando é possível, a gente gosta que você faça, mas a gente entende também que o padrão que você estabeleceu ao longo do tempo, cara, é algo assim que realmente é impecável, né? E é inclusive um dos pontos que a gente vai tratar depois sobre padronização dentro de uma operação, dentro da cozinha, que eu sei que é algo que tu domina bastante, cara. Então, beleza, Silvio. Quando é que vem a decisão, assim, antes de você vir com o projeto da sociedade ali com o Tarcísio, qual foi o estalo, assim, cara, eu tenho que empreender, não dá mais para me trabalhar para os outros, ou trabalhar empregado, CLT não tava mais. Como é que foi esse momento aí para ti, mano? Não, eu acho assim, eu acho que foi uma questão de oportunidade, né? Na verdade, foi meio por acidente. O que aconteceu? Como eu estava com esse dinheiro, né, lá em mãos, ali de uma indenização que eu tinha pego, eu cheguei com meu primo e disse, cara, bora montar um sushi num ponto que ele já estava fechando o ponto. Ele vendia salgado lá. E eu Ah, vi os equipamentos, né? Geladeira, tudo. E eu disse, cara, bora montar um sushi. E ele pegou e disse, na hora, ele disse, vamos. E começou a quebrar tudo e arrancar as coisas. Eu disse, rapaz, é sério. O cara é sério, né? o cara, era só uma ideia e o cara já saiu quebrando parede. Sim, sim, cara. E aí eu disse, é sério, então agora bora lá, então vamos. E a gente conseguiu montar esse restaurante, inclusive pegando as coisas da nossa casa, cara. Olha só, televisão de casa, as panelas da minha esposa. A minha esposa ficou pé da vida comigo, porque, cara, eu fui pegando as panelas de casa para poder trabalhar, Caramba. né? Então, assim, algo bem caseiro, né? Ela tinha ganho um ar-condicionado, nunca tinha tido um ar-condicionado na minha vida.
O ar-condicionado que ela ganha da patroa dela, eu levo pro restaurante, cara. Né? Então, Meu assim, Deus, eu são imagino coisas a assim. guerra que foi, hein? Cara, então, assim, são coisas assim que a gente vai vendo hoje, né? A gente olha hoje para onde a gente chegou, né? E a gente vê que, cara, vale muito a pena empreender, vale muito a pena tu sair do comodismo, né? Tu vencer o comodismo e ir para cima, né, cara? Ir para cima e fazer o teu nome e botar a operação para girar, porque tudo é uma questão da pessoa se despertar logo para isso, né? Se Cara, despertar. eu costumo falar também, Silvio, que o empreendedorismo ele não é para todo mundo, isso a gente vai descobrindo no meio do caminho. Tem quem acha que dá para empreender e, na realidade, às vezes, quando vem os primeiros desafios, o cara já quer desistir, já quer voltar ali pro trabalho antigo, tudo. E tem aquele cara que ele vai se descobrindo ao longo do tempo e vê que realmente ele tem um feeling para o negócio, né? E isso eu acho que é um dos grandes desafios de quem, assim como tu no início, pô, imagina, tu pegar, trabalhou um período numa empresa, pegou uma rescisão e como é que tu vira para tua família, para tuas coisas e diz assim, meu, eu vou abrir um negócio. Como assim? E como eu sou da região, eu conheço, naquela época, que eu acho que era 2009, não lembro exatamente, 10, 2010, 2010. 2010. Cara, não tinha esse movimento de restaurante japonês no bairro todo, no município todo lá, se eu não me engano, né? Acho que se tinha, era Cara, pouquíssimo. A Ananindeu tinha um restaurante, um Um só restaurante, restaurante. né? Então, Aí tipo a gente assim, hoje você pensa assim, cara, se eu quero montar um restaurante, eu vou para um meio onde já tem vários, né? E aí, o cara que resolveu começar do zero, apostar numa região, numa localidade que não tinha cultura, e foi um grande desafio, mas também foi um grande sucesso, né, cara? sim, sim. Inclusive, a gente tinha quatro mesas, né? Então, eu fiz um cardápio, cara, na época, né? Então, eu fiz um cardápio com os melhores pratos que eu trabalhei em cada casa que eu trabalhei. Ou seja, Eu o lembro. cara que comia em Belém, ele ia poder comer qualquer, tipo assim, todos os pratos de todos os restaurantes em um só. Em um só lugar. Então eu peguei toda a minha experiência e joguei naquele cardápio ali, cara. E ficou um cardápio imenso, naquela época de temaqueria, né? Onde o pessoal, eles, né, estavam Cara, investindo em temaqueria. Então, assim, realmente, o que aconteceu? Foi sucesso, cara. Em um ano tava dando fila na frente. Fila na frente para entrar. muito Né? bom. Então foi algo assim que me surpreendeu, né? Me surpreendeu, porque era um negócio simples, mas as pessoas elas abraçaram, entendeu? Elas abraçaram. Entendi. Cara, mas em algum momento, assim, nessa primeira etapa, você passou na tua cabeça em desistir em algum momento? Isso aí, eu acho que é até quando a gente é funcionário, né? Quando a gente é funcionário, a gente pega aquela pauleira ali à noite, né? Ou no começo ali, tu pensa em ir embora, isso aí é normal, né? Isso aí é normal. Inclusive, aconteceu, né? Em alguns Aconteceu colegas. várias vezes, cara, várias vezes, né? Quando eu comecei minha operação no restaurante, me deixaram só um dia lá, aquela pauleira rolando, e eu disse, cara, eu vou me embora daqui, é muita comanda, é muita coisa, né? Então, assim, isso aí é do ser humano, né? Só que a gente precisa saber, né, onde a gente quer chegar, a gente precisa saber que isso é passageiro, né? Esse momento é passageiro e a gente organizando tudo, daqui a um tempo as coisas vão melhorando. Né? Agora sim, essa questão de você saber administrar esses momentos assim de conflito, isso é muito importante. Por quê? Porque os momentos de conflito, eles vêm para te fortalecer também. Né? Isso te dá uma força lá na frente. Né? Essas dificuldades que tu passa, elas agregam, né, experiência para que você possa lá na frente saber resolver certos tipos de problemas. Então, assim, eu acho muito importante isso e a pessoa encarar isso como se fosse um aprendizado. Muito Né? bom. Até hoje eu estou aprendendo, até hoje eu estou aprendendo sobre operação, até hoje eu estou aprendendo desafios novos que vêm, né? Aí, Silvio, hoje eu tô com um restaurante grande do jeito que tá, tu pensa em desistir? Penso, cara. De vez em quando vem na cabeça as coisas, muito, muito problema, muita dificuldade na operação, dificuldade na gestão de pessoas, dificuldade na gestão das compras, da organização, entendeu? Então, assim, toda essa pressão, ela vem sobre a tua cabeça, mas depois de um tempo ela dá uma arrefecida, né? E aí tu É, consegue continuar
de maneira mais saudável. Cara, é legal, assim, acho que é muito bom esses pontos que tu tocou aqui, porque assim, cara, não é mel, né? Tipo assim, quem resolve empreender, todo dia ele vai ter que matar um leão. Sim, Então, sim. é você, e principalmente quando você é à frente do negócio, você não pode esmorecer, porque tem outras pessoas, outras famílias que dependem de você não desistir. Cara, muito legal assim, essa tua visão sobre, eu acho que é a resiliência com o teu propósito, né? Com o teu objetivo. Cara, tem aquele dia que o cara não quer sair, não quer levantar, mas aí ele olha para o lado, ele vê a esposa, ele vê os filhos, a família e pensa em todo mundo ali que depende dele não parar e ele cria força e vai. Isso é legal. Silvio, agora quando cara, que se a tua trajetória ela vem depois dessa primeira etapa, quando é que nasce o Quintai? Ah, o Kentai, ele nasceu em 2015, né? 2015. Nasceu em 2015. Foi no momento que eu estava voltando de Marabá, né? Estava desempregado, estava parado. Na verdade, desempregado não, ainda não tinha procurado emprego. Eu nunca tive esse problema de arranjar emprego. Né? Como a gente se Só te profissionaliza. interrompendo rapidão, que isso aqui é um ponto interessante para quem está ouvindo a gente, para quem vai ver, cara, que a gente vem da culinária japonesa e realmente é algo que o Silvio me falou lá atrás. Para quem não conhece, não sabe, eu sou um especialista em comida japonesa e o meu professor foi o Silvio, lá em 2007, que me levou para o meu primeiro restaurante. Sou muito grato, a gente é amigo de longas datas aí. E a gente, muito do que ele está falando aqui, a gente compartilhou junto, mas fica aqui meu agradecimento público. Ele sabe que eu não meço palavras para falar isso, mas, cara, gratidão eterna. E a gente nunca conheceu o desemprego, né, cara? Assim, Ah, a área assim, de alimentação, no geral, ela, na minha visão, ela é muito boa, mas o profissional da culinária japonesa é um cara totalmente diferenciado no mercado, né? Como tu acabou de sim, falar. sim. Tu não Então, fica assim, desempregado, tu só não procura se só baixar se não procurar, né? Era o caso. então eu procurei emprego, comecei a procurar um emprego com menos de uma semana eu estava trabalhando, né? Então, assim, cheguei aqui em 2015, comecei a trabalhar e o meu pensamento era o seguinte, era trabalhar, né? Eu já tinha essa veia empreendedora, né? Já tinha começado um restaurante. Então, eu queria trabalhar, juntar dinheiro e montar a operação, né? Cheguei a trabalhar mais ou menos uns, não sei se foi 3 meses, juntei o dinheiro ali, segurei o que tinha de segurar, fui para cima e comecei a comprar alguns materiais meus devagar, né? E aí, resumindo a história, eu montei o Quintai, né? Certo. Montei o Quintai. Então, Eu junto com a minha esposa, né? Eu junto com a minha esposa. E assim, cara, foi bem desafiador, porque ela até hoje fala em relação a isso. Ela nunca teve essa questão de empreender. E quando a gente começou, eu já dei o beabá para ela. Olha, o restaurante abre 5 horas da tarde, né? E ele fecha meia-noite. E aí o que acontece? Às vezes ela pegava, eu estava lá em casa, e ela tomando banho, eu digo, bora, agora te apressa. Vamos, tem que chegar a abrir no horário. Então, assim, eu sempre fui muito rígido comigo mesmo, né? E com ela também em relação a essa questão de ter um horário para abrir a operação, né? De Silvio, você ser. pegando esse gancho teu aí, e eu sei que isso aqui talvez é a situação de muitos empreendedores, muitos casais que empreendem junto. A Jaqueline é uma amiga nossa também, tua esposa. Qual foi assim, os principais desafios para gerenciar isso? Porque, cara, é, eu costumo falar assim, né? A gente não pode brigar com a nossa esposa no trabalho porque a gente vai dormir com ela mais tarde, né? Sim, Como sim. é Só que que isso não separa? rola. Não tem como, né? Não Como é tem que como. separa o profissional do relacionamento do casal? Como foi um pouco dessa dinâmica de vocês, Não, não, já pegando o gancho assim, dos horários aí, né? há divergências, isso é normal, né? Só que assim, é o propósito, né? O propósito, a gente se uniu num propósito de crescer junto, de fazer dar certo, né? Ela acreditou no projeto. E assim, cara, teve muitas divergências, teve muitos problemas no começo, né?
Teve o tempo que ela se afastou, ela precisou se afastar porque estava muito grande o problema de divergência. Então, assim, normal, normal, top. Hoje, né, ela trabalha em home office, né, na empresa, e eu trabalho dentro da operação. Então tá tudo certo, né, tá tudo certo. Mas assim, o desafio é muito grande quando a esposa entra dentro da operação, os dois trabalham junto, a questão da cobrança. Então, como eu falei, eu sou muito rígido em questão de mandar o prato certinho, organizado. Então eu cobrava ela como se eu estivesse cobrando também uma pessoa do meu lado ali, um colega de trabalho. Então, não dá muito certo isso. Porém, né, a ajuda dela foi fundamental para que eu pudesse chegar onde a gente chegou agora. Eu lembro que ela pegava, ela fazia, ela atendia a mesa, ela fechava a conta e ela lavava a louça na cozinha. Olha isso, cara. Entendeu? Olha isso. Era esse o serviço dela. O meu serviço, eu fazia o sushi, né? Quando era hot, eu fritava o hot, eu voltava para cortar e às vezes ainda arriscava uma entrega. Eu pegava a moto, colocava a bag na costa e ia entregar rápido para voltar rápido quando era perto, para poder, ou seja, é um desafio imenso, né? São coisas assim que tu precisa ter assim uma garra, né, para poder começar do zero, como eu te falei, começar do zerão. Eu comecei do negativo, eu digo sempre que eu comecei do negativo. Né? Eu me lembro do amigo Alan Danto, né, que ele pegou, me emprestou R$ 700, cara, no cartão de crédito. Olha Porque isso. eu montei a operação, olha só, eu montei um restaurante, 4 mesinhas de bar, simples, banqueta de plástico. A minha lixeira do restaurante era uma banqueta virada ao contrário, e eu jogava o saco nela. Cara, eu comecei assim, do negativo. Eu sempre Era, falo que eu comecei do negativo. começou do negativo e com o que tinha à disposição, né, Silvio? O que tinha à disposição, né? E assim, eu não olhei para esses empecilhos. Eu fui e comecei a fazer, né? Comecei a botar para funcionar. Então, assim, sobre as pessoas que pensam em empreender e esperam, vou esperar dinheiro. Não, a pessoa ela tem que começar. Ela tem que começar, ela tem que ter garra, ela tem que se como policiar. Um exemplo, a minha esposa ela fala sempre, Silvio, tu me ensinou que a gente precisa ser rígido em relação ao horário, porque eu pensava que o dono ele pode chegar a hora que ele quiser, que ele é o dono. Então Cara, esse é o pensamento, pensamento até hoje de esse é o pensamento que mata muitas empresas. que mata muitas empresas e infelizmente tem muitos donos de negócio que acham que eu vou contratar alguém, botar lá dentro e vou ficar em casa esperando o dinheiro chegar. E não Cara, vai isso chegar. acaba com muitas empresas no início, principalmente no início. Na verdade, hoje eu faço o meu horário. Hoje eu faço o meu horário, eu vou num restaurante, né? Eu chego lá depois da operação, porque a operação já está funcionando. Os nossos funcionários eles chegam lá no horário e eles conseguem colocar a operação para funcionar no horário certinho. Mas assim, no começo eu era o funcionário, né? Cara, na Então, realidade, só que eu contei aqui, tu exercia uma função de três e a Jaqueline de mais três pessoas, eram duas sim, pessoas fazendo tudo isso girar. tudo isso será. Cara, é muito interessante porque a gente acompanhou lá todo esse processo também. E é muito, quem vê onde vocês chegaram hoje e não conhece essa história que a gente está contando, acha assim, os caras são ricos, são não sei o quê, nunca pegaram no pesado, mas não é isso, gente. Isso aqui que vocês estão presenciando agora é a trajetória, assim, de um casal comum, igual vocês que estão assistindo, quem vai assistir essa live, que decidiram em busca de um propósito, empreender junto. E uma coisa que tu falou que eu até anotei aqui, Silvio, eu acho que nessa visão sobre a questão operacional, de empreender, né, em família, em casal, com a esposa, o alinhamento foi algo que foi fundamental para vocês conseguirem dar esses próximos passos, né? Sim, sim. Assim, é uma questão que achei interessante, né? A minha esposa, ela depois me contou, me confessou, né? Quando ela viu o ponto, né? O ponto pequenininho, simples, né? Porque sushi tem aquela pompa, né? Então, geralmente sushi é um negócio mais sofisticado, legal, top, né? Então, conota que o rico come sushi, né? Então, É, tem essa conotação. Então, assim, quando ela viu o ponto, era um açaí, cara.
Era um ponto de açaí, de bater açaí. Então as Só paredes. esclarece, Silvio, é porque as pessoas que não é do estado, eles acham que o açaí é o açaí que se popularizou hoje, mas no Não, Pará não, não é não. assim. Como Era é? de bater açaí artesanal, pegar o Isso, fruto, colocar na máquina e bater. Então, isso. eles criam um exemplo, é um ponto pequeno, aonde eles lajotam até a parede todinha, porque o açaí ele mancha, né? Então, eles lajotam tudo. Então, era tudo lajotado de um lado e do outro. Então, É. não era uma aparência muito bonita, né? Não era uma lajota de qualidade. Então, era um negócio assim, meio rústico, o negócio ali, Aham. meio. É, Então, ok. assim, quando ela viu o ponto, né? No primeiro dia que ela viu, ela chorou. No Meu primeiro dia que Deus. ela viu, ela chorou. E depois ela me confessou que disse que não achava que não ia dar certo, né? Entendi. Porém, como ela é minha esposa e a minha esposa é muito batalhadora junto comigo, ela pegou e foi pra cima junto comigo. Ou seja, tu tá falando, então eu vou, entendeu? Então ela pegou, fechou o olho e entrou dentro do negócio junto comigo, entendeu? Acreditou contigo, né? Acreditou comigo e deu certo, graças a Deus deu certo, né? Então essa foi a nossa história aí de começo, né? De Beleza. início. Não, maravilha, então, Silvio. Cara, é muito inspirador, assim, poder ouvir, né, nos detalhes aquilo que as pessoas só veem de forma superficial, né? Olha do lado de fora. Cara, então, beleza. O Quintai nasceu com uma casa ali, que atendia inicialmente quantos lugares lá no Quintai? Cara, eram 4 meses de 4 lugares. Tá, depois que Então, 16 lugares. ele vai para o prédio, para aquele prédio onde é a localidade hoje, mas não o que inaugurou agora, o anterior. Era quantos lugares ele suportava lá? O anterior, ele suportava na média de 30 pessoas. 30 pessoas. Não, não, Beleza. no caso o anterior agora, Anterior a esse agora. não, o anterior a esse, ele comportava 60 pessoas. 60 pessoas, show de bola. 60 pessoas. Maravilha. E agora é o seguinte, como foi para te tomar essa decisão? Eu sei que lá é um projeto robusto, é um negócio grande mesmo, e como foi esse processo de expansão? Continuou o Silvio sozinho? Tiveram outras pessoas em volta? Como foi esse processo? Não, não. A gente tem a oportunidade de abrir aqui, de expandir. Como foi essa decisão aí, Silvio? Assim, eu tava só, né? No caso, na operação. Então, eu senti a necessidade de ter uma pessoa do meu lado ali para trabalhar comigo. E aí entrou a minha sócia, que é a Nayara, né? Ela era minha contadora, né? Então ela pegou, fez uma proposta para mim de sociedade. Eu aceitei essa proposta e foi que a gente montou o Quintai, o novo Quintai. Nesse meio tempo aí, foi bom porque a gente dividiu um pouco o fardo, né? O fardo é grande, né? É muita coisa para poder resolver. Então ela fica com uma parte, né, para resolver e eu fico com o operacional. Então ela fica para a parte contábil e mídia, eu fico com o operacional do restaurante para a gente poder. Foi aí que a gente também conseguiu crescer bem o restaurante, né? Ter uma pessoa do seu lado ali, ter uma pessoa para poder como é que eu posso dizer? Dividir Dividir a a carga. carga é muito importante, né? É muito importante. Cara, interessante isso aqui que tá falando, porque é o seguinte, acho que qual é o grande insight que a gente tem? Acho que você consegue até um determinado nível sozinho ou empreendendo entre família ali tudo, mas quando você vai pensar em um projeto de expansão, um projeto onde você vai querer realmente ir para o próximo nível, tem que ir acompanhado, não é isso? É bom, né? É bom. Tem pessoas que conseguem, né, ter como é que eu posso dizer? Eles conseguem Um administrar jogo isso. de Eu cintura, né? precisei de uma pessoa, né, para estar do meu lado ali para poder dividir esse fardo, né, cara? Então, foi de bom, foi de muita ajuda no começo ali, né? E a gente até hoje a gente está nessa parceria aqui. Beleza, Silvio. Então, tranquilo, cara. Hoje o novo Quintal ele suporta quantas pessoas? Como é que tá a operação? É só jantar, é almoço e janta? Fala um pouquinho pra Cara, o gente. novo Quintal ele hoje está com 150 lugares. Né? 150 lugares. Mais 150 do que lugares. isso, né? Isso. Então, assim, mais do que dobrou, né? Então, a gente está com uma operação moderna, né? Operação moderna na Cidade Nova. E, assim, o desafio aumentou. O desafio aumentou, né? Então, Ah, hoje eu estou com mais de 30 colaboradores.
né? Eu estou com uma estrutura muito grande, eu estou abrindo almoço agora. Hoje o nosso novo desafio agora é o almoço, né? Então a gente começou o almoço, já está começando a movimentar também, Top. né? E assim, a gente está avançando. Eu sempre digo o seguinte, Léo, eu nunca pensei em chegar onde eu cheguei, nunca, 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 assim, nunca É, passou pela minha cabeça. Por mais que eu trabalhei muito, né? Eu me esforcei muito para chegar até aqui, mas eu nunca pensei em chegar onde eu cheguei. E assim, eu sempre digo o seguinte, quando eu converso com as pessoas, e eu digo assim, Deus mandou, eu peguei, entendeu? E eu acho que funciona assim, as oportunidades elas são isso, né? Deus manda, a gente pega. Então hoje eu tô nessa vibe, eu tô pegando aquilo que Deus está mandando para mim, entendeu? Então assim, com os desafios a gente está aprendendo agora, a gente está começando a aprender também com os desafios novos agora, né? Então eu nunca tinha eu vou, feito. eu vou chegar aqui agora, que era justamente isso que eu ia entrar, Silvio, que é o seguinte, cara, a gente vai começar a falar um pouquinho agora de gestão e Sim, de operação. Porque assim, o Silvio lá de 2004, ele tinha uma mentalidade mais operacional, de execução, de estar ali na bancada, tudinho. Agora o Silvio de 2015 para cá, de 10 anos praticamente para cá, ele precisou se reinventar. Eu acredito que foram muitos desafios fora dessa parte da execução de fato do produto, né? Cara, me fala um pouquinho assim dos desafios de gerir pessoas, de contratar, cara, de controlar estoque, de compra. Me fala um pouco como é a tua rotina gerenciando tudo isso, cara. tá. Eu vou começar falando o seguinte, a primeira coisa que eu aprendi a gerir foi eu mesmo, né? Eu aprendi a me gerir. Top, Porque, cara, eu pensava o seguinte, eu pensava que só eu conseguia fazer um bom sushi. cara. Isso, cara, isso acabou comigo durante muito tempo, entendeu? Isso me fez parar no tempo. Por quê? Eu fazia um bom sushi, eu tinha uma clientela, só que eu cheguei no nível que eu cheguei até aqui e não passei mais. Eu parei. E eu tentava, eu lutava, eu tinha que fazer sushi, eu tinha que gerir equipe, eu tinha que fazer compra, eu tinha que pagar boleto. Então isso me consumiu demais, né? Isso tirou a minha visão, isso fez com que eu ficasse, né, com a minha visão embaçada, né? As decisões que eu estava tomando, ou seja, não eram decisões inteligentes. Por quê? Porque eu não conseguia olhar o negócio como um todo. E aí, aprendendo a me gerir, quando eu aprendi a gerir isso, eu saí da operação, né? E eu comecei a coordenar minha equipe, eu comecei a pensar o meu negócio, eu comecei a sentar na frente do restaurante, olhar o restaurante, começar a pensar como eu vou avançar, né? Então isso me ajudou muito. Às vezes o cara olha pro dono do restaurante, em vez de sentado numa mesa, e ele acha assim, esse cara tá com uma vida muito boa, né? O dono do restaurante, ele tá Sabe ali, de nada, né? muitas das vezes ele tá ali olhando, né? Ele tá simplesmente ali pensando o negócio. E isso é Silvio, desgastante. dá só uma segurada rapidinho aqui, que eu queria só dar um alô aqui para todo mundo que está com a gente, ó, o pessoal da minha equipe aqui, Gestão iFood, a Net, o Wallace, entrou aqui, acho que é o Luan Matheus, Doug Pinheiros, a Lavateria Fert Belém, o Novinho do Sushi, Fernanda, Infornet, Aninha, Wallace, Sara, Caroline, Elinaldo, Silva, Aldiran, André Marcelo, Vebil, professor aqui o Anderson, a Poliana, o Elito, Franciele, Emerson, o gestor aqui o Wanderson, Rafael Feitosa, galera, o Gabriel aqui, nosso amigo, nosso especialista também em gestão de lojas no iFood. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui prestigiando esse bate-papo, tá? E eu tenho uma pergunta aqui, Silvio. Eu vou interromper, quebrar o protocolo aqui, mas está um pouco a ver dentro do que a gente está falando, que o Vantes perguntou aqui, como é que está a questão da mão de obra, né? Hoje em dia, para cuidar, como é, tipo assim, a qualidade da mão de obra aí para contratar, né? Então, só lembra aí de quando terminar essa parte da gestão pessoal, a gente já engatar nessa parte da qualidade da mão de obra aí. Vamos lá. Então, assim, continuando, né? Em relação a isso, né, eu tive que aprender a me gerir, conseguir.
consegui sair da operação, consegui me tirar da operação, né? E aí foi que eu consegui começar a organizar as coisas. E eu comecei a aprender que eu não era o melhor sushi man do mundo, né? Eu podia também treinar uma pessoa para ele fazer o sushi tão bem quanto eu. Consegui formar a equipe, consegui organizar a equipe, né? Hoje a gente tem sushi mans, cara, os caras são muito bons, é muito bom esse trabalho, né? Então fazem o trabalho muito bem. Eu estou ensinando pessoas a gerir pessoas também, porque isso é muito importante, né? Então eu tenho pessoas lá Começa, no restaurante. começa com a gestão pessoal e agora tu vai elevar isso para outras pessoas, para elas gerirem tudo, Isso. né? Isso. Eu estou treinando pessoas agora a gerir pessoas também. Então, Top. é essa dinâmica, né? Essa dinâmica foi me fazendo crescer muito, né? Foi me fazendo dar um salto. Tá. Em relação à questão do gerenciamento do restaurante, cara. Cara, assim, eu sou novo, né? Tenho 40 anos. Então, eu acredito que sou novo. Hoje, eu faço uma coisa que muitos donos de restaurante não faz, né? Já me chamaram até de maluco por isso. Eu faço as próprias compras do restaurante. Tá? Eu faço as compras do restaurante. Apesar de eu não estar mais dentro da operação do sushi, da cozinha, essas coisas, eu estou dentro da operação do restaurante através das compras do restaurante. Por que eu não deleguei isso a ninguém ainda? Primeiro, eu aprendi a criar uma rotina em relação a isso. Segundo, eu faço compra uma, duas vezes na semana só. Né? Eu aprendi a gerir isso também. Eu não fico todo dia em supermercado. Gestão de Então, estoque aí já, né? isso, tem o meu estoque, né? Tudo. Então, eu faço uma vez na semana, duas vezes no máximo, compras para o restaurante. Então, a semana toda é só questão de operação mesmo, tá ali fiscalizando tudo, organizando. Por que eu faço isso? Porque eu consigo organizar a questão de qualidade, né? As compras, qualidade. Né? Eu consigo, um exemplo, eu já levei pessoas comigo para fazer compras. A pessoa estava comigo, do meu lado, e ela, um exemplo, óleo. Óleo é uma coisa, Léo, que não tem. Teu áudio tá um pouco mudo aqui para mim. Tá ouvindo? Agora sim, vai. Então, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, óleo. Eu levei essa pessoa comigo, né? E ela pegou e olhou pro óleo soia, pro óleo Primor, só um exemplo. Tá. E ela pegou o óleo mais caro. Aí eu fiquei olhando para aquilo ali, não foi por mal. Ela pegou simplesmente o que estava na frente dela e colocou no carrinho. Então, assim, essa visão de que, poxa, eu posso ter. Qual é o custo-benefício melhor para mim? Né? Algo que eu vá comprar que não vai mexer na minha qualidade. Né? Porque Eu para mim a eu já qualidade ia é falar. prioridade. Tipo assim, você começa a fazer uma analogia, cara, o que é que pode ser mais econômico para mim sem que eu perca qualidade. Sim, sim, sem que eu perca a qualidade, porque a qualidade, como eu te falei, é algo muito caro para mim. Então, um exemplo, eu vou lá no supermercado e eu vejo dois óleos lá, um de 7,80, um de 8, né? Não tem diferenciação de nada praticamente. Eu pego o de 7,80. Então, Aham. eu vi que a pessoa que foi comigo, ela ia pegando por impulso. E isso aí, vamos dizer que se eu coloco a operação na mão dessa pessoa, de compras, ela ia onerar muito a minha coisa. Um exemplo, eu vou em 4 supermercados durante uma segunda-feira, no dia de compra. Por quê? Porque eu já tenho na minha cabeça o que é mais barato em cada supermercado. Ou seja, o óleo aqui é caro, mas lá naquele lá, o mesmo óleo é mais barato. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu crio um roteiro de compras para poder organizar essa questão do restaurante, né? E isso faz com que a gente tenha uma economia muito grande no final do mês, tá? Melhorando o nosso CMV, tá? Cara, beleza. Isso aqui é interessante que tu falou, que tu não negocia com qualidade, porque negociar com a qualidade, ela pode te custar muito caro. Sim, sim. Me veio agora que a gente cara, que gerencia aí centenas de lojas no Brasil inteiro, aonde é que a gente consegue metrificar isso que você está falando, principalmente se tratando de um delivery na plataforma do iFood, são nas avaliações. Hoje é um dia, hoje é sexta-feira, a gente tem uma rotina aqui
Cara, a gente está respondendo a avaliação dos nossos clientes, vendo tudo o que aconteceu aí nos últimos 4 dias e vendo uma série de coisas e a gente pega assim, clássico de hamburgueria, por um exemplo. Ah, o catupiry, o catupiry não, o queijo que o cara usa era um queijo, na segunda, na quarta-feira era outro. A qualidade do tomate não estava legal. O blend da carne, não sei o quê. E aí, tipo assim, você passa isso para o dono da casa, para o dono do restaurante, às vezes, muitas das vezes ele não se atenta. E isso que você está falando é justamente sobre você não negociar com aquilo que te trouxe até aqui. Sim. Cara, o padrão Quintais Sushi hoje, ele é uma extensão de toda a tua trajetória desde 2004. Cara, e eu te conheço pessoalmente, eu sei que tu não negocia com qualidade de produto. Principalmente uma coisa que no paladar do cliente é muito perceptível, o cream cheese, né? Cara, fala um pouco disso aí. Tem aquelas marcas duvidosas aí no mercado que às vezes estão com preço mais atrativo, mas eu sei que tu é um cara que, né? Olha um exemplo. Eu tenho algumas estratégias que a gente usa para poder a gente ter essa previsibilidade em relação a preços de materiais que a gente trabalha. Um exemplo, eu trabalho com catupiry, né, o creme cheese catupiry. Cara, eu trabalho há 4 anos com ele, cara. E não mudei nenhum mês eu não mudei ele. Chegou o tempo desse creme cheese, ele está muito elevado o preço. O que eu fazia? Em vez de simplesmente ir lá, pegar na gôndola e levar para o meu carrinho e pagar no caixa, eu ia lá no atacado do supermercado e fazia o seguinte: olha, cara, eu quero 10 caixas desse creme cheese, eu não estava nem precisando das 10, né? Mas assim, para conseguir um preço melhor, às vezes eu pegava mais para conseguir uma redução desse preço, né? Porque eu não negociava, eu ia levar, assim, mesmo que ele não fizesse desconto e só tivesse lá esse creme cheese, eu ia levar ele, né? Mas assim, eu sempre tento melhorar o máximo possível essa questão do preço, da precificação, para mim não ter problema em relação ao meu CMV no final do mês. Então, assim, Léo, é um desafio, cara, porque tu tem que negociar com várias pessoas, tu tem que negociar com vários fornecedores, né? É uma parte assim um pouco chata, né? De tu sempre estar negociando. Isso é algo fundamental. O teu trabalho agora é esse. O teu trabalho agora é negociar os teus produtos, é organizar, é tentar ver um preço melhor, é mudar de fornecedor, porque muitas das vezes eu já tive que mudar de fornecedor por conta de preço, né? Às vezes o mesmo produto num fornecedor é um valor X, no outro fornecedor é um valor Y, né? Então, como eu compro à vista, ou às vezes eu tenho um prazo, eu não me seguro a prazo. Ah, o cara tá me vendendo a prazo, mas a diferença do creme cheese dele é R$ 4, R$ 5 numa bisnaga. Só porque ele tá vendendo a prazo. Não, eu compro à vista no outro que é mais em conta, né? Então Tipo, essa saúde, prezar um pouco pela saúde financeira também é importante. Porque na isso. hora, o cara se acostuma a pegar o boleto ali, prazo de 7 dias, e ele acha que isso é bom para ele. Não é bom, né? Tu tem que ter autonomia para poder pegar e dizer assim: olha, epa, ali tá mais em conta, eu tenho o dinheiro para ir lá e comprar, e porque isso vai gerar um impacto no final do mês. Isso Cara, vai ter um impacto. isso fala sobre gestão de caixa, né? Ou seja, Gestão de caixa, gestão de você caixa. Isso tem é que muito ver importante, a saúde do teu negócio, né, cara? ou seja, você tem gestão de caixa para ter poder de compra e negociação com o teu fornecedor. Cara, e um ponto muito importante que tu falou aqui, que eu acho que para quem está ouvindo a gente e vai ouvir depois, é interessante falar, é o CMV. Nesse caso, a gente não está atrelando ele somente a produto, né? A gente está atrelando ao CMV total da loja, da operação restaurante. Então, tudo que tu tá falando, cara, faz muito sentido porque é algo que, infelizmente, muitos donos de negócios de alimentação, eles não se atentam. Primeira coisa que o cara faz é, tô crescendo, vou delegar as compras. Sim. Eu delego as compras, o cara não tem o mesmo olhar que você tem, logo a tua margem começa a diminuir. Porque um Uhum. comprou uma bisnaga O cara vai de comprar tudo no mesmo lugar.
Ninguém quer ficar andando em vários lugares. O cara que compra uma bisnaga, uma caixa é uma coisa. Agora, o cara que compra 10 caixas, um cara que já tem uma operação robusta, como eu sei que é a tua, e tem, cara, uma coisa que a gente falou que é legal, só que a gente falou no PV, que a questão da culinária, né? A culinária japonesa, CMV de culinária japonesa, ele é diferente de culinária brasileira, de hamburgueria, de pizzaria. Tem as sazonalidades do salmão, que é um desafio ao longo de um ano, né, não? Salmão. O salmão tem época no Chile lá que o salmão dispara, né? Aumenta 20%, Olha aí. 30%. Né? Então, assim, é bem desafiador, porque tu não vai aumentar 30% no teu cardápio. Então, tu Toda tem vez que que aumentar, tu não pode, não tem não como. pode, não tem como, senão fica impraticável o preço para o cliente. Então, tu tem que Exato. segurar. Né? Tem a sazonalidade do camarão aqui na nossa região, camarão rosa. Né? Então, olha, o camarão rosa está chegando a R$ 100 o quilo agora aqui. Né? Cara, E numa época normal, ele é 55. Olha só a diferença. Né? A diferença dobra, né? na época que não é defeso, né? Para a época que é defeso. E está quase dobrando de valor. Entendeu? Então, assim, tu conseguir lidar com esse tipo de Situação. situação é muito importante na operação. E outra coisa, Léo, voltando um pouquinho ali no que a gente estava conversando, o cliente, cara, eu sempre uso uma analogia. O cliente, ninguém engana a boca de ninguém. Né? Um exemplo para nós que somos paraenses, né? Se tu for comprar um açaí, né? Um açaí lá na venda, e tu sentiu, tu colocou ele na boca, tu já come isso aí a vida inteira, cara. Não tem como Já enganar. come isso a vida É, inteira. Tu colocou na boca, tu vai sentir que tem alguma coisa engrossando ele. Tem alguma coisa engrossando. A cor, tu vai ver a cor diferente. Então, a mesma coisa funciona para outros tipos de prato. O teu cliente ele está acostumado já a comer um produto, né? A degustar aquele produto. E quando ele chega lá, né? O dono pegou e deu aquele jeitinho ali para baixar o custo, né? Para dar uma, né? E quando ele coloca na boca, não vai enganar a boca dele. Não vai enganar. Ele trocou o creme cheese por um creme cheese bem assim, vamos dizer, bem inferior, né? Achando que o preço ali, não, vai dar certo, ninguém vai sentir a diferença. Sente a diferença. O cliente, ele sente a diferença. Entendeu? Então, perfeito. isso eu prezo muito por conta disso. Meus clientes, eles não têm esse problema de dizer, hoje estava diferente. Não. Eu sempre converso com meus colaboradores. O cliente, ele precisa comer todo dia a mesma coisa. Ele voltou porque ele gostou. Exato, Entendeu? exato. Então ele não precisa nem estar muito melhor e não precisa estar pior, precisa estar igual. Pronto. Silvio, e interessante isso porque a gente acaba linkando uma coisa que a gente falou lá atrás, que é sobre padrão, né? Sobre padronizar. É tão sério isso, cara, que até a montagem, quem é de comida japonesa, tem aqui alguns colegas nossos, o Gabriel Bezerra, hoje ele é especialista em consultoria para dono de restaurante também, mas ele teve operação de hambúrguer, então assim como eu vim também da operação de comida japonesa, a gente sabe a importância do padrão, né? O Vinícius também está aqui, que ele tinha, ele não sei se ele ainda tem, mas ele veio da operação de frango frito, né? Lá em Recife. Então, cara, até o sentido que tu arruma o teu uramaki no prato, ele é o mesmo. Até a forma como que coloca o sashimi na barca, no combinado, ele é o mesmo há muitos anos, não muda. Cara, e eu sei que uma coisa que tu não negocia também, que é um grande segredo, é o teu o molho sul, né? O molho que a gente tempera o arroz o grão do arroz e, cara, teu molho teriyaki, né? Só pegando um pouquinho adentro dessa coisa mais nichada da cozinha japonesa. Cara, me fala um pouquinho aí do o arroz que tu usa, a questão dos grãos, a importância, que tudo isso interfere na qualidade do produto também, Silvio. Sim, sim. Não, hoje eu optei do meu restaurante por usar o grão longo, né? Eu acho que o sushi fica mais leve, né? Ele fica mais aveludado. E, tipo assim, eu mantenho esse padrão durante muito tempo. A questão do molho do arroz, sempre eu estou provando. Quando eu chego lá no restaurante, eu vou lá, provo o arroz, pá. Questão da qualidade do arroz, né? A qualidade do cozimento do arroz. Antigamente, um exemplo, antigamente a gente trabalhava num restaurante que o dono não investia nem numa panela para fazer especial para fazer arroz. E o que acontecia? A gente colocava uma panela no fogão,
esquecia, ou o arroz queimava, ou ele encruava, e aí a operação ficava prejudicada, e fazia um arroz às 3 porradas para poder resolver aquele problema. Resumindo, nem sempre o arroz saía igual, né? Hoje, o que é que eu fiz? Eu investi em panelas especiais para arroz, né? Então, o nosso arroz ele sai no mesmo padrão sempre. E outra coisa, eu coloquei uma pessoa para fazer só o arroz. Só uma pessoa para fazer o arroz. É só essa pessoa que faz o arroz. Então, essa pessoa ela é responsável pela operação do arroz. Então, o arroz é aquela medida dela. A medida daquela pessoa lá, ele faz o arroz, ele tempera o arroz e o arroz fica padrão sempre, né? Então, o Cara, arroz se tratando de sushi, o arroz ele é a pode, base. ele é a base, então ele pode te levar para um próximo nível e te derrubar 10 quedas ali, né? Sim, sim, sim. Muito Então, interessante. assim, então essa questão é inegociável, né? Ter uma pessoa ali para fazer essa operação é importante, porque só um mexendo, tudo ok, né? Às vezes dois, três, quatro, É mais. muda de um para outro, muda de um para outro a medida e acaba prejudicando a operação. Em relação à questão de qualidade de produto, salmão, um exemplo, né? Esses tempos aí eu estava trabalhando com um fornecedor que, como ele estava vendendo muito, ele estava congelando o salmão lá dentro da operação dele, congelando, né? E aí o que acontecia? Às vezes acontecia que não era nem a culpa dele, a própria transportadora que trazia, ela congelava o salmão na vinda de lá para cá. E quando chegava o salmão, ele já chegava assim um pouco, como é que eu posso dizer? A qualidade um pouco Cristalizado. inferior, cristalizado ali, não chegava fresquinho do jeito que a gente gosta. E eu mudei esse fornecedor. Eu mudei esse fornecedor. Né? Por quê? Porque o peixe agora chega para mim, chega já numa qualidade perfeita, tudo bacaninha. Temperatura E o dia que adequada, né? aconteceu, e o dia que aconteceu de dar uma queda na qualidade, eu já liguei para o fornecedor, olha, o salmão essa semana não veio igual. Então a gente sempre está preocupado com Questão da qualidade. é, essa questão da qualidade é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Tem cliente, Silvio, inclusive, rapidinho, Léo, tem cliente comigo há 10 anos, cara. Tu acredita nisso? Cliente que está comigo há 10 anos, 10 anos. Não deixa de vir no restaurante, não deixa de pedir no delivery, tá sempre ali com a gente. Então o cara, ou seja, falou em comida japonesa, 10 anos ele está comendo comigo no meu restaurante. Silvio, qual é por cima, o ticket médio de um cliente que come no teu salão hoje aí? Cara, hoje gira em torno de 150 a R$ 200 o ticket Beleza, médio. agora pensa esse cara comendo uma vez por semana ao longo de 10 anos, que 10 anos. É o LTV que a gente chama, né? E Sim, o teu custo de aquisição desse cliente praticamente foi manter o padrão deu ao longo padrão. de 10 anos, cara. É. Olha isso. O quão importante é você entender que não dá para negociar com qualidade de produto, né? Sim, sim, sim. Na Maravilha. verdade, quando tu Silvio, perde um cliente desse aí, tu perde os próximos 10 anos de venda, né? quando a gente É pensa muito caro. quando a gente é muito caro, cara, exatamente. Se tem uma coisa que tu falou até agora que assim, não até agora, né, mas um dos pontos principais é que é muito caro negociar com a qualidade, né? O É muito impacto que caro. isso pode te gerar, cara, é absurdo. E se tratando também de Brasil, onde a taxa de mortalidade de uma empresa é de entre 5 e 10 anos, cara, a gente que quer perpetuar um negócio aí para muito tempo, qualidade é algo que pode te levar a cumprir essa meta aí, né? Silvio, agora me fala sobre a importância que eu sei que tu gosta disso, que é de investir em equipamentos. Eu estive recentemente aí no teu restaurante, no Novo Quintal, e eu vi um forno lá que ele só faltava falar, né? Mas, tipo assim, desde facas, desde talher, de louça, cara, como é a tua visão a respeito disso para facilitar a vida dos teus colaboradores, pensando no teu cliente final? Cara, assim, hoje, os meus colaboradores, eles trabalham numa cozinha confortável, né? Foi uma coisa assim que eu comecei numa cozinha com fogão de 2 bocas, né? Com fogão de 2 bocas ali, simples, pequeno, coisa precária, um freezer só para guardar bebida e material. Então, assim, caos, né? E hoje Aham. eu tenho a oportunidade de dar, né, para minha operação uma cozinha bem confortável. Inclusive esse forno, cara, é algo assim, né? Ele deixa uma qualidade no produto impecável, né? Quando você coloca lá ele grelha,
ele cozinha, é vapor, é tudo. Então é algo bem legal, um forno combinado. Então, assim, eu consegui hoje, né, ampliar minha visão para essa questão da cozinha. Porque o que acontece? Na maioria dos restaurantes que eu trabalhei, a cozinha ela era, como é que eu posso dizer assim, ela era. Minúscula, né? Não, eu não quero investir na cozinha porque ninguém vê a cozinha. É, Cara, ninguém vê a cozinha, eu vou investir no salão. Às vezes você chega num restaurante e vê aquele salão lindo, 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 e a cozinha é precária. Né? Não questão de higiene, mas questão de materiais lá dentro, um fogãozinho simples, né? Um forno precário, ou seja, facas, né, ruins. Então, essa tábua, né, cara? tábua, né? Então, assim, eu mudei, eu virei essa chave na minha cabeça. Virei essa chave na minha cabeça porque, assim, se eu quero ter rapidez e eu quero ter qualidade, eu preciso investir na cozinha. Né? Muito Então, bom. hoje a gente tá, antigamente, Léo, eu vendia 70% sushi e 30% cozinha. Pratos quentes. Hoje, pratos quentes. Hoje eu estou vendendo, cara, 50-50, Top. né? Porque Top. eu investi na cozinha. Então a cozinha hoje está tomando já como é que eu posso dizer? Está tomando um corpo, né? Está tomando uma proporcionalidade boa. Então era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Fazer com que a cozinha funcionasse tão bem quanto o sushi funcionava. Né? O sushi não precisa Silvio, de tanta tecnologia. O sushi não precisa de tanta tecnologia. Precisa de materiais bons, mas não de tanta tecnologia. Mas a cozinha ela é muito mais dispendiosa em relação ao material. Silvio, cara, eu acho que o grande diferencial, eu vou trazer isso aqui, vou bater nessa tecla de novo, é a mentalidade do cara que veio da operação. Porque só quem sentiu na pele, vivendo o dia a dia de uma cozinha, sabe a importância de equipamentos para te dar condições de exercer ali o teu ofício da melhor forma e entregar uma experiência diferenciada para o cliente final. E diferente, cara, assim, de muitos empresários, empreendedores que a gente ainda vê hoje, a galera tem resistência em investir no que é o básico para uma operação que vai rodar bem, né? Então, cara, não tem como eu escalar o negócio, não tem como aumentar faturamento também se eu não investir na minha cozinha, em toda a minha operação. E isso só vem de quem realmente está dentro da operação ou veio desde lá de trás, entendendo, cara, quando eu tiver um meu negócio, isso aqui é uma coisa que eu não vou negociar também. Mas legal. Em relação a isso aí, Léo, rapidinho. Pode falar. O conforto, cara, dentro da cozinha, ele é importante. O cara na cozinha está com uma pressão muito grande na cabeça. Né? Então ele trabalha todo dia ali naquele ambiente. E às vezes o que acontece? A pessoa está perdendo o funcionário, não é nem por causa do salário, é por causa do ambiente de trabalho, né? É por causa daquele ambiente ali dentro do estabelecimento que muitas vezes não é propício a essa pessoa exercer o trabalho dela de maneira profissional. Vou dar um exemplo aqui. Se tu coloca uma tábua pequena, fina, dentro de uma cozinha, eu já trabalhei com sushi, então o que eu gostava? Eu gostava de uma tábua ampla para mim poder fazer. Eu produzia melhor em uma tábua ampla, uma Ah, tábua ampla. Então, uma faca boa, cara, ótimo. Quando tu amolava aquela faca ali, ficava perfeita. Ou seja, tu passava a noite toda cortando, organizando, fazendo a tua produção e fluía legal. Uma vez eu fui trabalhar em um restaurante, a tábua era fina e era pequenininha. Cara, eu passei a noite todinha tendo problema na operação, estressado. Agora tu imagina o dia inteiro, né? Todos os dias a pessoa indo para esse trabalho e trabalhando daquele jeito, né? Pegando pauleira com aquele material de baixa qualidade para trabalhar. Isso estressa, isso tira o teu funcionário. Isso faz com que esse funcionário ele queira sair da tua empresa, né, por conta da questão da estrutura também. e Silvio, fora que, como tu falou ainda agora, que na área do sushi não tem tanta tecnologia, né? É mais aquele trabalho artesanal, manual. Artesanal. Agora, se você não tem condições, imagina tu ficar brigando com uma faca ruim, uma tábua pequena aqui, e a probabilidade de você se cortar, que acontece muito, na hora. Sushi, para quem não conhece tanto da operação, sushi ele remete também à qualidade, mas com agilidade, né? Então, cara, às vezes você está no movimento, uma demanda muito alta, você tem que ser rápido para entregar uma barca, um combinado ali no padrão para o cliente comer na mesa dele, mas também você precisa ter o mínimo
ali de condições. Sim, sim, sim. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante mesmo. Então eu estou conseguindo enxergar essa importância hoje, né, na minha operação. E a gente tem pessoas que estão mais, vamos dizer assim, confortáveis dentro da empresa. Elas são mais confortáveis dentro da empresa e conseguem fazer um trabalho melhor, né? Inclusive a questão da produtividade. Aumentou muito a produtividade. Muito mesmo. E era isso que eu ia entrar agora aqui, Silvio, que eu quero falar um pouquinho de qualidade de mão de obra, né? Aquilo que foi a pergunta do Wanderson ainda agora. É, é, tendo em vista que tu é um cara que você executa, você sabe fazer o teu ofício ali como sushi man, tem uma caminhada muito grande aí, de mais de 20 anos de estrada. Como é que é o teu processo de contratação e como é que tá aí na tua região essa questão da qualidade de mão de obra, cara? Cara, assim, eu tenho uma filosofia hoje dentro do restaurante que me ajuda muito na questão de eu gerenciar o restaurante, as pessoas dentro do restaurante. Eu sempre digo o seguinte: a equipe é mais importante do que o indivíduo. Certo. Isso para mim é inegociável. Uma pessoa ela não é mais importante do que uma equipe. Um exemplo aqui. Então, dentro de uma cozinha ou de um sushi bar, se uma pessoa ela começa a dar problema e todos os outros começam a reclamar dela, né? Automaticamente eu afasto aquela pessoa e mantenho a equipe. Perfeito. Eu mantenho a equipe. Então, assim, isso tem me ajudado muito a gerenciar pessoas. Porque, às vezes, Léo, um problema muito grande hoje em dia é o tal do estrelismo. O cara chega lá no restaurante e ele acha que o restaurante necessita dele, precisa dele, e ele é a pessoa que não pode, ninguém, o restaurante não pode perder. Lá no restaurante eu não tenho isso comigo, né? Eu tenho que todos são importantes, todos têm o seu valor, né? Ok. Só que a equipe ela é muito mais importante do que aquela única pessoa que muitas das vezes tem até muitas habilidades boas, é uma pessoa proativa, tudo, mas eu sempre digo o seguinte, que eu trabalho em parceria, né? Eu trabalho em parceria. E hoje, assim, em relação à questão de mão de obra qualificada, cara, a gente está tendo um apagão em todas as áreas, né? Falar que isso não existe é negar a realidade. Porém, eu tento manter as pessoas boas do meu lado, tá? Legal. É justamente essa questão que eu te falei, oferecendo não só um bom salário, mas oferecendo uma estrutura boa, oferecendo previsibilidade para essa pessoa, De né? Então, crescimento na empresa? crescimento dentro da empresa, entendeu? Então, as pessoas que estão comigo hoje, elas têm crescido junto comigo, né? Legal. Inclusive, quando eu saí da operação do restaurante antigo para o restaurante novo, eu dei um aumento salarial para as pessoas que estavam comigo já. Então, assim, o restaurante cresceu, então vamos crescer junto, né? Você vai crescer junto comigo, você não vai ficar na mesma sempre, entendeu? Então, assim, eu tento manter essas pessoas do meu lado o máximo que eu posso. Claro, algumas pessoas a gente vai conseguir, outras pessoas a gente não vai conseguir. E tudo bem, sem problema nenhum, né? Então, assim, em relação à questão de colaboradores, eu tenho algumas dificuldades, mas eu não tenho muita dificuldade. Eu conheço pessoas, donos de restaurantes, que eles têm que entrar para dentro da operação. Donos de restaurante que sabem fazer. Aham. Eles têm que entrar para dentro da operação porque eles não conseguiram gerir a equipe deles e aí eles demitiram a pessoa e eles tiveram que entrar, né? Sim. Então, para mim esse caso de eu não conseguir gerenciar isso, para mim, mexe muito comigo mesmo, como se eu não estivesse fazendo meu trabalho bem feito. Não, beleza. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho aí por fora, começou a chover aqui bastante, aí não sei se está interferindo, mas eu acho que não. Beleza? Cara, legal. A gente falou sobre muitas coisas, trajetória, compras, investimento no prédio, no espaço, investimento em equipamentos, em qualidade de mão de obra. E a gente vai falar sobre agora investimento na área tecnológica, Silvia. E a gente vai trazer para sistema de salão, de caixa, de plataforma, de delivery. Mas antes de vir para esse tema aqui, cara, ainda sobre essa questão da mão de obra, geração Z. Cara, assim, Para quem cara, vem, isso é bem delicado isso aí, cara, isso é bem como delicado. Assim, é, como é que está assim, lidando com isso? Assim, ó, aquele cara novo, aquele menino que fez 18 anos, 19, 20 anos, nessa atualidade, cara, como é que tá entendendo assim?
Como é que é para contratar essa galera? Assim, eu tô sentindo um pouco de dificuldade porque a gente não tá conseguindo, cara, fazer com que essas pessoas elas se enganjem no trabalho, entendeu? A gente não tá conseguindo fazer com que essas pessoas mais novas, assim, a gente tá tendo um problema. E aí o que acontece? Eu crio uma estratégia minha, né, para tentar resolver isso. Porque assim, reclamar é fácil. Né? Chega lá, Aham, pô, o pessoal não quer trabalhar, não quer trabalhar, só que isso aí generaliza, tá? Eu acho que existem muitas pessoas boas escondidas, né? Então, assim, o que que eu faço? Eu pego, o fulano da geração Z veio trabalhar, não deu certo. Eu não fico mantendo uma pessoa na operação simplesmente porque, eu preciso, não. Quando eu vejo que a pessoa ela não se encaixa no padrão do restaurante, no que foi estabelecido, eu tiro, coloco outra. Né? E eu fico fazendo isso aí durante algum tempo até achar a pessoa, né, correta para a área que eu preciso, então, entendi. para a função que eu preciso. Então, assim, é uma estratégia que muitas das vezes dá um pouco de desgaste, dá um pouco de desgaste. Mas o maior desgaste é de você insistir com uma pessoa que você está vendo que ela não tem condições de, de, de se sair bem nessa operação. Entendeu? Então, o que acontece? Um exemplo. Eu já tentei, às vezes eu vi uma pessoa não saindo bem na operação, e aí eu tentei fazer o seguinte: não, vou pagar um curso para ela desempenhar o papel Investir, dela, investir nela. investir nela, né? Um curso de garçom, um exemplo, um garçom. Paguei curso de garçom, teve vezes que eu paguei curso de garçom e a pessoa, antes de terminar o curso de garçom, saiu do restaurante. Caramba, cara. Teve que sair, porque, cara, não deu certo, não deu certo. Então, assim, hoje eu não insisto muito, né? Entendi. A gente vê o perfil da pessoa, se esse perfil se encaixa na empresa, ela fica. Se o perfil não se encaixa, ela sai. E isso aí eu vou fazendo até conseguir consolidar uma pessoa naquela função que eu preciso. Então, essa é uma estratégia que eu tenho usado que tem dado certo, tá? Essa estratégia Legal. tem dado certo. Legal. Eu te fiz essa pergunta, Silvia, ela foi intencional e bem provocativa mesmo, porque, cara, é o que eu ouço muito, assim, eu tenho, aqui é localmente, né? Eu tenho muitos clientes que me pedem indicações de pessoas de mão de obra para trabalhar. E eu, cara, como é que eu vou indicar uma pessoa? A gente sabe que essa nossa área de cozinha gastronômica, a pessoa tem que querer, muitas vezes tem que ter sangue no olho mesmo. E não é o que a gente vê, né, nesse novo perfil de trabalhadores que está se formando. Mas é interessante ver a tua visão como empresário, como gestor, de como é que você está conseguindo lidar com esse tipo de situação. Cara, legal. Agora sim, Silvio. Lá atrás, lá no início, quando começou com a Jaqueline, eu lembro disso, poxa, a gente chegava lá, fazia um pedido, ainda era no papelzinho ali, na caneta, É. tudo, né, rascunhado, e aí colava ali na vitrine, aquela coisa toda. E hoje a gente sabe que você, pô, inovou, veio se atualizando ao longo do tempo. Qual é a tua visão assim, sobre a importância de, cara, de um sistema, por exemplo, para gerenciar ali o teu caixa, o teu garçom, delivery? Como é que tu vê a importância disso hoje? Sim, a gente não pode parar no tempo, né? A gente não pode parar no tempo. O cliente ele sempre está procurando experiências novas, né? Ele sempre está procurando melhoras. Quando ele chega num restaurante, ele analisa tudo. Ele olha tudo. Ele olha desde a maneira como o garçom está atendendo uma mesa, quanto tempo chega o prato. Então, assim, para mim melhorar o caso na questão, eu usei a tecnologia. Hoje eu uso tablet nas mesas. Legal. Então, assim, o cliente ele tem autonomia, né, para poder fazer o pedido dele. Isso é muito mais fácil. Por quê? Eu tinha um problema muito grande em relação à questão do garçom ir lá na mesa, atender a mesa, colocar no papelzinho o pedido. E quando chegava o pedido na mesa, o garçom falava o seguinte, o cliente falava o seguinte: não, eu não pedi isso. E aí ficava aquela. Não, o garçom não pediu. A cliente, não, não pedi. Ou seja, sempre a casa perdia por conta disso. Sempre a casa perdia por conta disso. Eu acabei com esse problema por conta do tablet. Por quê? Porque hoje o cliente ele chega lá, ele pede, ele clica e ele manda o pedido e ele envia para a cozinha. Ponto. Top. Então foi ele que pediu, não tem o que questionar. Entendeu? Cara, e fora que isso também, eu acredito que te gerou uma economia com mão de obra também, com garçom. Porque Economia com mão de obra e o melhor de tudo.
né? Um exemplo, comida japonesa, todo mundo sabe que é uma comida com nomes difíceis. Certo. Né? E aí o cara chegava lá, o garçom, cara bom, cara até bom, mas ele se enrolava todo com os nomes, ele não sabia, ele tinha que ter um tempo estudando o cardápio. Ele era bom, mas ele era bom às vezes de italiano, ele era bom de brasileiro. Isso, era um bom garçom, sabia servir bem a mesa, mas não tinha noção. Então, quando o cliente perguntava o que é um uramaki, o cara boiava, né? Então, isso aí acabou com o problema. Por quê? Porque hoje, no meu cardápio, as fotos estão lá, fotos nítidas, inclusive fotos todas batidas dentro do restaurante, mesmo com os pratos do restaurante, né? Então, a gente não usa foto de internet. E aí, o que acontece? O cliente olha o prato, vê o que está escrito lá, é isso mesmo que ele quer, ele clica, ele não precisa muito da ajuda do garçom. Né? Então, isso aí faz com que eu consiga mão de obra. Né? Um exemplo, eu peguei, dispensei uma pessoa, coloquei outra pessoa, ela vai conseguir devagarzinho pegando, mas o cliente tem a autonomia dele dentro do cardápio. Né? Então, Entendi. isso foi muito importante para mim. Hoje eu não abro mão dessa tecnologia dentro do restaurante, não abro mão de jeito nenhum. Entendeu? Maravilha. Silvio, agora tu falou um ponto que foi interessante, que é sobre o investimento em fotos, né? Você falou, cara, as nossas fotos são fotos reais do nosso produto. Eu conheço o cardápio, realmente são lindíssimas as fotos e dá vontade de comer quando você vê isso também. Cara, me fala um pouquinho sobre essa parte assim de investimento em fotos, e aí a gente já pode abranger um pouquinho também da rede social, dessa comunicação que vocês fazem aí, de mostrar o teu produto de forma diferenciada para o teu cliente. Cara, eu vou confessar para vocês que né, Silvio, né, como a gente veio lá de baixo, a gente sempre foi muito seguro, assim, com as É, coisas. Então, assim, foto é um investimento, né? É um é, investimento. Tu tem que pegar materiais do teu restaurante, bater as fotos, né? Ou seja, às vezes tu tá... Por exemplo, teve vezes que eu peguei, olhei assim, a minha sócia, ela é mais aberta para isso. Né? A cabeça dela é aham, mais aberta para isso. Então, foi ela que teve essa sacada, assim, de colocar as fotos mesmo profissionais, entendeu? Então, assim, a gente chama uma fotógrafa profissional num dia, ela chega lá com todo o equipamento dela, tá, pá, pá, coloca os pratos na mesa, organiza, bate as fotos da maneira certa, faz ali o ângulo, tudo. Então, tem todo um trabalho tudo ali, pintado, né? tudo pensado para que o cliente olhe e consiga sentir aquele desejo de comer, né, aquele prato. Então, assim, a pessoa tem que abrir a mente dela para isso. Né? É Ela não está colocando só uma foto, ela está vendendo o produto dela. é tua vitrine, né? É a tua vitrine, a primeira coisa quando a pessoa abre, ela vai olhar, ela vai ver as fotos. Precisam ser fotos bonitas, bem iluminadas, precisa ser algo bem profissional. Por quê? Porque isso traz credibilidade para o cliente. Né? O cliente vê credibilidade. Né? O cara sabe quando é uma foto da internet, quando não é uma foto da internet, ele sabe. Né? Então, ele consegue mensurar isso. Então, essa parte ela é muito importante dentro do restaurante também. Cara, show de bola. Inclusive, Silvio, a gente tá com um projeto também lá no YouTube, né, de fazendo aulas, alguns vídeos e tudo. E essa semana eu analisei uma loja aleatória aí em alguma região do Brasil. Cara, a primeira coisa é quando eu entrei na loja do cara, não tinha foto de capa e muitos itens sem foto. Aí eu falei assim, meu Deus, a gente está em 2026, o boom da tecnologia, do delivery, ele vem desde 2017, 18, em 2020 explode e ainda hoje, em 2026, a gente tem ainda donos de negócio que não entenderam a importância de fotos, né? Sim, Cara, sim. e já emendando com isso aqui, Silvio, a gente vai entrar na parte do delivery, né, cara? Que a gente sabe que, poxa, tu construiu um restaurante muito top, muito legal, investiu em mão de obra qualificada, equipamento, tecnologia ali de sistemas que integram, que te ajudam no salão. E qual é a tua visão da importância do delivery para a tua operação hoje, Silvio? Assim, desde do teu delivery próprio a plataformas, o que é que o Silvio, hoje, empresário, gestor, dono de restaurante, ele pensa a respeito disso? Cara, assim, hoje eu olho para o meu delivery, assim, o meu restaurante ele tem uma limitação de público. Meu É, delivery não tem uma limitação de público. Né? Ele está ali aberto
para toda a sociedade para poder só pra poder pedir. Então, assim, hoje eu vejo o delivery de uma maneira bem carinhosa. Estou investindo mais agora também, né? Eu tirei o restaurante do prédio onde estava, coloquei no prédio novo, e o prédio antigo eu deixei só a operação de delivery lá. Né? Então agora eu tô testando como vai funcionar o delivery num lugar só dele. Né? Porque antigamente o que acontecia? Eu tinha um problema muito grande do delivery estar dentro da operação junto com o salão. E eu tinha um problema de atraso Gargalo, né? da casa. Então, assim, eu queria eliminar isso, porque eu estava vendo que isso estava prejudicando a minha operação. Né? Então, hoje, o delivery está num lugar só dele. Inclusive, a nossa eficiência melhorou muito depois disso. Melhorou muito, né? A rapidez na entrega dos pratos, né? A taxa de cancelamento diminuiu muito. Então, isso aí, hoje, a gente está conseguindo dar um up. Inclusive, eu estou até agora dando uma reformada, dando uma melhorada no espaço, né? Legal. Contratando mais pessoas para poder colocar no delivery. Então, hoje eu vejo o delivery como uma plataforma de crescimento contínuo que eu tenho, entendeu? Ele é uma extensão do teu negócio, né? Uma extensão Sim, sim. É uma situação que não tem limite, na verdade, né? O limite é a escalável, gente. É, com totalmente certeza. escalável. Legal. Silvio, e hoje o Quinta ele tem delivery próprio? Como Tem é? delivery próprio, tem delivery próprio. Tá? A Ele gente tá, está hoje na plataforma do Anotaí, né? No delivery. E a gente está também com o iFood também. como é que tá? Eu sei que você está testando aí o Anota aí, né? Você tinha um outro sistema. Como é que tá os testes aí? Tá satisfatório? Tá te atendendo? Está satisfatório. A gente teve um probleminha em relação à questão de relatório, mas a gente já está sanando esse problema aí. Mas, assim, é uma plataforma muito boa porque ela vai atrás do cliente também, né? Assim como o iFood, ela vai atrás do cliente também. Isso é bom, isso é muito interessante. Cara, e qual é a tua visão?